Alô, turma! Um grande abraço a todos vocês ligados aqui no canal AV+. Hoje, último domingo do ano de 2020. Esse ano que passa e que com certeza vai marcar toda a nossa história. Hoje, dia 27 de dezembro, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A antes da parada de final do ano. O Vasco voltando a jogar no dia 6 contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Hoje um jogo fundamental. Aliás, o domingo é um domingo importantíssimo para o Vasco. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o Vasco começa a decidir a Copa do Brasil Sub-20 contra o Sport Clube Bahia. Primeiro jogo em Salvador e no dia 3 de janeiro, o Vasco, no domingo que vem, enfrenta o Bahia no Rio de Janeiro. É uma competição importante. É claro que base é para formar, a gente espera sempre isso, mais do que conquistar títulos, mas é claro que se der para conquistar, se der para vencer, seria muito legal. O Vasco pega o Bahia, o time que vem fazendo uma campanha boa na Copa do Brasil, não foi tão bem no Campeonato Brasileiro, mas também muitas competições, nesse meio tempo aí venceu o Campeonato Carioca e hoje tem essa possibilidade de vencer pela primeira vez a Copa do Brasil da categoria Sub-20. O Vasco chegou muito próximo ano passado, chegou muito próximo em 2017, mas agora não. Chega a final, o Bahia que venceu o Palmeiras na semifinal, dificílimo, mas o Vasco também passou por um grande time, o Atlético Mineiro, que faz um ótimo Campeonato Brasileiro e faz um trabalho de base muito bom. Então vamos curtir, vamos prestar atenção na nossa molecada, vale muito a pena você curtir Vasco da Gama e Bahia, final da Copa do Brasil. E às 18 horas e 15 minutos, o Vasco depende dele. Depois do resultado que aconteceu ontem, aliás, dos resultados que aconteceram ontem, do Sport Recife e do Fortaleza, o Vasco vencendo hoje estará fora da zona do rebaixamento. O Fortaleza empatou com o Flamengo, chegou a 31 pontos, mas tem 7 vitórias, o mesmo número de vitórias do Vasco. O que acontece? Se o Vasco vencer hoje, chega a 31, mas passa no número de vitórias o Fortaleza. O Vasco tem 7 também, iria para 8. Agora, tem uma possibilidade melhor, vencer e passar o Sport Clube do Recife, que aliás é o que vai acontecer. O Sport está atrás do Fortaleza. Então, se o Vasco vencer, o Vasco passa o Fortaleza e passa também o Sport Recife. E fica aí numa colocação razoável para virar o ano. A expectativa é essa. O Vasco, se empatar com o Atlético, somente um resultado tira o Vasco da zona de rebaixamento na virada do ano. A derrota do Bahia para o Internacional. O Internacional, que é quarto colocado no Campeonato Brasileiro, quer se aproximar ali do grupo. O Flamengo é o que está acima dele. Então o Inter vai para o jogo. É a despedida, inclusive, do Rodrigo Caetano, que está sendo cogitado para vir para o Vasco no ano que vem, do Internacional. Então é um jogo que o Inter vai jogar muito sério, a vera, e se ganhar do Bahia, o Vasco empatando com o Atlético do Paraná consegue sair da zona do rebaixamento. Mas é um jogo dificílimo, gente, porque em Curitiba os times cariocas em geral não têm muita sorte. O Vasco na Arena da Baixada, principalmente. A última vitória foi em 2007, um 4-2 pela Copa Sul-Americana. De lá para cá, a coisa não andou, o Vasco não consegue vencer o Atlético do Paraná lá na Arena da Baixada, muito pelo contrário, já passou vexames muito piores, perdendo de 7, enfim, o negócio não é muito legal para o Vasco quando o Vasco joga com o Atlético do Paraná em Curitiba, mas há uma perspectiva de que o time possa jogar melhor. Teve uma semana mais leve, apesar aí das despedidas, o clima ficou um pouco mais triste, digamos assim, mas talvez até para homenagear os companheiros, Ramon, Breno, Felipe Bastos e principalmente Martim Benítez, os jogadores podem jogar ainda mais, lutar ainda mais. Ao que parece, o técnico Ricardo Sapinto consegue amainar um pouco o clima aí que vinha não muito legal entre ele e os jogadores. A coisa parece que entrou nos eixos e a expectativa é por um bom jogo. Dúvidas em relação à montagem. A gente teve uma informação ontem, trouxemos inclusive na nossa live do canal Atenção Vascaínos, a live que fizemos ontem à tarde, de que o Erley será o zagueiro titular no lugar do Jadson, que está suspenso com o 3º cartão amarelo.
O Neto Borges volta à lateral esquerda, aí é tranquilo, porque o Henrique também tomou o terceiro cartão amarelo. No meio, Léo Gil estará de volta, não se sabe se jogando, mas talvez Léo Gil possa ficar no banco para a manutenção do Marco Júnior, o que para muita gente não é o ideal. Eu, inclusive, acho que o Marco Júnior não deveria ser o titular. O meio-campo melhor deveria ser formado com o Andrei, Juninho, Léo Gil e Carlinhos. Mas, a princípio, o Marco Júnior vai fazer essa função. E na frente, Vinícius deve ser o titular. A princípio, a informação que a gente tem é que Vinícius vai jogar ao lado de Germancano. O time provável para o jogo contra o Atlético do Paraná: Fernando Miguel, Léo Matos, Wesley, Leandro Castanho e Henrique. O meio de campo com Andrei, Juninho, Marco Júnior e Carlinhos. Na frente, Vinícius e Germancano. Expectativa por Carlinhos, porque hoje é o jogador que vai chegar na área, ele que fez o gol contra o Santos, na ausência do Martim Benítez, que com certeza vai ser muito sentido, apesar do Martim Benítez não jogar com tanta constância, mas é um jogador de muita categoria, de muito talento, que acabou saindo do Vasco da Gama. Nessa semana o Vasco decretou aí o fim em relação à questão de negociação com o Independiente da Argentina. Expectativa por um bom jogo, um jogo em que o Vasco precisa não perder, na expectativa aí de que o Bahia não vença o Internacional. Agora, se o Vasco perder para o Atlético do Paraná, não tem nenhum resultado, o Vasco se mantém na zona do rebaixamento e fica aí numa posição ainda a 5 pontos. É claro que o Botafogo vai jogar contra o Corinthians, o Curitiba estacionou ontem, mas o Goiás venceu, subiu. O Goiás não é mais o último colocado. Enfim, o importante é que o Vasco vença, gente. O Vasco precisa vencer, precisa fazer um bom jogo, precisa dar confiança ao seu torcedor e a gente espera muito isso. Eu quero saber a sua opinião, primeiro sobre o time, essa escalação. E aí, o Wesley na zaga, para muitos, justo, porque o Wesley, quando jogou, jogou bem. Fez uma boa partida contra o Sport Recife, fez bons jogos enquanto estava, mas aí acabou pegando Covid e ficou de fora. Para outros, Marcelo Alves deveria jogar. E no meio, Léo Gil ou Marco Júnior? E na frente, Vinícius ou Tales? Muitas dúvidas em relação à melhor escalação para o torcedor e eu queria a sua opinião. E quero também saber de você, o que você acha? Será que dá para o Vasco sair da zona do rebaixamento? Virar o ano? Vamos torcer a favor, gente. Vamos nos unir nesse momento, torcer a favor do Vasco, independente aí de qualquer ideia de que o Vasco vai cair, de que o negócio não tá legal, mas o Vasco entrou em campo, a bola rolou, todos somos Vasco, a gente tem que ficar feliz com o resultado. Vamos torcer, nós estaremos no canal Atenção Vascaínos a partir de 5h30 da tarde, com o nosso pré-jogo, estaremos com toda a equipe no último domingo do ano de 2020, no último jogo do Vasco na temporada 2020 e que a gente espera que possa ser em 2021 muito melhor, porque esse ano realmente não foi legal. O Vasco teve mais derrotas do que vitórias e empates nesse ano e não foi legal no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil foi frustrante, na Sul-Americana também foi frustrante e no caso do Campeonato Brasileiro também tá muito estranho, né? O Vasco começou bem, depois caiu muito, mas não tá legal. É isso aí, gente. 17h30. Se ligue lá no canal Atenção Vascaínos. Ah, e um recado, hein? A gente tá participando de uma votação lá no site Papo da Colina. O Papo da Colina escolhendo o melhor canal do YouTube 2020. A gente conta com o seu voto. Você querendo, é só ir no Instagram do canal Atenção Vascaínos, tem lá uma postagem nos stories, tem o link, é só entrar lá e votar na gente, vai ser um prazer, uma alegria a gente poder ganhar esse prêmio. Se não, tudo tranquilo, mas se a gente puder ganhar, é um reconhecimento a um trabalho tão árduo, tão difícil que foi nessa pandemia em 2020. É isso, turma. Uma ótima tarde para vocês. Fiquem com Deus. Vamos torcer para o Sub-20 daqui a pouco. E à noite tem Vasco da Gama e Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Grande abraço, um bom domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.